Presidente, senhores deputados, eu não posso deixar de me manifestar nessa sessão, até em função aqui já da manifestação do Fernando e do cacique João da Silva com relação à questão da saúde indígena aqui no Estado. E o deputado Júnior Mock, que é relator da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a regularidade na aplicação dos recursos da saúde aqui no nosso Estado, que nós estamos já no 4º mês de investigação, já se adiantou aqui e com muita propriedade disse que nós, com certeza absoluta, temos programado a oitiva dos componentes do Conselho Distrital de Saúde Indígena do Mato Grosso do Sul, para que nós possamos, ouvindo e colhendo informações e documentos acerca de como se dá a gestão da saúde indígena no nosso Estado, nós possamos tratar dessa questão num capítulo no relatório da nossa investigação, que deve ser finalizada agora no dia 23 de outubro, próximo mês, quando nós devemos ter o prazo final de entrega do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, que nós estamos realizando aqui na Assembleia Legislativa. E essa discussão, ouvindo aqui a manifestação das duas lideranças que falaram a respeito da questão da saúde indígena aqui no nosso Estado, nós, fazendo essa investigação, com certeza no relatório é um instrumento importante para nós tratarmos dessa questão, mas mais do que tratarmos, nós podermos, de uma forma objetiva, oferecer nesse relatório, a exemplo do que nós vamos fazer nos outros setores também, mas especificamente com relação à saúde indígena, oferecer alternativas, novos caminhos na gestão principalmente da saúde indígena, para que possa chegar até os indígenas do nosso Estado uma saúde de qualidade. Diante desse debate, primeiro, antes de 2011, em que nós tínhamos a FUNASA, e eu me lembro na época das discussões que já fazíamos nessa casa, das reuniões que inúmeras vezes participamos, tentando levar o nosso apoio aos indígenas, e o governo federal naquele momento acenou com a criação da CESAI, ligada ao Ministério da Saúde, no sentido de poder, de uma forma objetiva e direta, tratar da questão da saúde indígena pontualmente. Usava-se o argumento na época que, ao tratar pontualmente essa questão, com certeza teríamos uma eficiência maior, com certeza teríamos a saúde do indígena chegando e sendo tratada de uma forma diferenciada, e os resultados com certeza seriam outros. Pelo menos isso era o que era esperado naquele momento, quando se criou a Secretaria de Saúde Indígena ligada ao Ministério da Saúde no governo federal. E o que nós vemos hoje é que, embora do ano de criação para o próximo ano, os recursos venham aumentando substancialmente, no que tange as políticas a serem desenvolvidas para melhorar a qualidade da saúde que chega aos indígenas do nosso Estado, aqui nós temos um problema clássico, deputada Mara Caseiro, que você aumenta recursos e você diminui a qualidade. A qualidade e a quantidade do serviço que chega até os indígenas aqui no nosso Estado. A qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos indígenas do nosso Estado. Que na verdade, não difere muito do que acontece de uma maneira geral. Nós temos constatado, entre outras coisas, nas nossas investigações, que os recursos vêm aumentando substancialmente, principalmente com relação ao governo federal, embora sejam ainda insuficientes, que frise-se isso, são duas situações. Uma é que os recursos vêm aumentando para a área da saúde substancialmente no nosso Estado, e continuam sendo insuficientes, porque já foram muito mais insuficientes do que são hoje. O Estado continua aportando menos do que os 12% que deve aportar para a saúde, da sua receita própria, e os municípios arcando, na grande maioria, com as despesas na saúde. Mas enfrentamos também, de uma maneira geral, o mesmo problema, o problema da má gestão.
Nos lugares mais, nos lugares menos. E isso o relatório da nossa investigação vai trazer de uma forma objetiva. Quais são os grandes hospitais, as grandes unidades de saúde em que nós temos um problema maior no que concerne a gestão da saúde pública e aonde é que nós temos uma gestão mais bem feita, mais qualificada, feita de uma forma mais competente, mais organizada, mais planejada, ou seja, mais eficiente. E nós temos isso. Investigando vários municípios no Mato Grosso do Sul, nós percebemos claramente que em alguns municípios, o secretário de saúde ou o gestor da saúde é praticamente um repassador de recursos. E o que nós precisamos ter são gestores, são pessoas que possam, em primeiro lugar, ter um plano estratégico de saúde a ser implementado no município. Em segundo lugar, executar esse plano com maestria, com dedicação, com eficiência, comprando com economia, fiscalizando, ou seja, fazendo a gestão dos recursos. Por isso que nós temos, com todas as dificuldades, em alguns municípios, uma situação menos ruim com relação à saúde do que em outros municípios. Essa questão nós vamos, com certeza absoluta, vai estar consagrada de uma forma muito objetiva e clara dentro do relatório da nossa investigação, porque constatamos isso desde o início, quando começamos a fazer essa investigação. Mas o mesmo problema também se dá com relação à saúde indígena. Problema de gestão. Se você aumenta o número de recursos, o valor dos recursos que são dispensados para a execução dessa política, e essa política, à medida que você aumenta os recursos, ela diminui a sua eficiência, a sua qualidade, o número de atendimentos. Se você não tiver um plano de gestão, uma política clara e determinada a ser executada, se você não tiver um time de primeira para poder fazer a execução dessas políticas, se você não tiver, principalmente, a percepção de que você tem obrigatoriamente que fazer essa gestão de uma forma articulada, principalmente com aqueles que vão receber a política, de pouca valia tem a execução que é feita. Ou seja, o controle social, de uma forma geral no Estado e nos municípios, ele é fundamental. E é uma outra questão também que nós temos discutido e cobrado muito, principalmente dos gestores da saúde do nosso Estado, e que no relatório também vai estar consagrado, essa questão vai estar consagrada. É necessária uma articulação, uma interação entre os gestores e o controle social, os conselhos municipais, o Conselho Estadual de Saúde e o Conselho de Saúde Indígena do nosso Estado tem que ser ouvido na definição das políticas públicas de saúde a ser implementada para a nossa sociedade de uma maneira geral, porque senão não tem. Qual que é a grande razão, o grande objetivo de se construir o controle social? Que é o mais legítimo e eficaz instrumento que nós temos, inclusive, para poder fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Mais eficiente do que a justiça, que muitas vezes deixa de agir. Mais eficiente do que outros mecanismos de controle interno da gestão, é o controle feito pelos conselhos. O controle social. Então, tanto no caso dos municípios, como no caso do Conselho Estadual, como no caso do Conselho Distrital de Saúde Indígena, se o gestor não tiver essa competência e essa habilidade de fazer essa gestão de uma forma inteirada, discutindo junto, primeiro, entendendo que é fundamental para uma política pública ser bem aplicada, você discutir ela principalmente com a comunidade que vai recebê-la. Isso é um princípio de democracia, porque muitas vezes o gestor, ele não quer se dar o trabalho, mas dá muito trabalho ouvir esse povo do conselho, que esse povo fala muito, que esse povo quer um monte de coisa, mas é assim mesmo. É para isso que existe o conselho. A democracia dá trabalho mesmo, tem que fazer um monte de reunião,
Tem que discutir, tem que ouvir, tem que ter argumento, tem que se preparar. Tem que respeitar o controle social acima de tudo e definir junto com o Conselho qual que é a melhor política a ser aplicada para aquele segmento. E a partir daí fazer a execução de uma forma competente. Está claro para nós todos aqui que no caso aqui da DCEI, aqui no nosso estado, no Mato Grosso do Sul, está faltando as duas coisas. Está faltando a gestão competente, está faltando, estou falando aqui, está falando na ausência do gestor, não, estou falando aqui em cima de números. Claramente foram mostrados aqui, aumenta-se o recurso e você piora a política a ser executada. Essa constatação também nós temos com relação à investigação que nós estamos fazendo de uma forma geral no Estado com relação à saúde. Nós tivemos também gestão incompetente de uma maneira geral no nosso Estado, isso é seguro para se afirmar. Por quê? Porque aumentou-se substancialmente os recursos destinados e diminuiu a quantidade de leitos colocados à disposição da população e diminuiu principalmente a qualidade do serviço de saúde oferecido à população de uma forma geral no nosso Estado. E com relação à saúde indígena também é seguro afirmar isso, pelas mesmas razões. E mais do que isso, quando você vê aqui o presidente do Conselho de Saúde Indígena do Estado fazer o depoimento que fez aqui, também é seguro afirmar que não existe uma interação, que no mínimo o Conselho e o controle social não são ouvidos, que vocês não participam da definição da política pública que é implantada com relação à saúde indígena aqui no Estado. Isso não é democrático? Não foi para isso que foi criada a CESAI? Não foi para isso. Foi criada com uma outra concepção, com a participação popular, de vocês terem a oportunidade de ter um instrumento para poder se sentirem ouvidos, se sentirem agentes, se sentirem parte, dar opinião, perceber que a política pública muitas vezes, mesmo que não seja a ideal, mas aquela que é possível e que chega até a comunidade, foi aquela que efetivamente foi discutida dentro do Conselho. Esse é um instrumento democrático eficiente e importante que tem que ser fortalecido por todos nós. Agora, quando você não recebe, quando você não ouve, quando você não discute, no mínimo não se tem o conhecimento, né, da importância da abrangência que tem o instrumento do controle social. Importantíssimo. Então, eu quero aqui, para os indígenas, dizer claramente, essa questão, nós vamos estar, eu até havia já falado com o deputado Lauro Davi, eu tive na terça-feira, rapidamente, lá na DCEI, o deputado Lauro Davi teve em seguida, o deputado Júnior Mock ficou de ir lá, nós podemos até efetivamente fazer uma outra visita, até para conversar com os funcionários também, conversar com as pessoas todas que estão lá, a exemplo de outras visitas que nós ainda temos programada aqui para fazer na área da saúde, até terminar a nossa investigação, deputado Lauro Davi. Mas nós podemos, com certeza, e podemos deliberar isso, eu acho importantíssimo, ouvir pela CPI essas lideranças indígenas aqui, o pessoal do Conselho principalmente, na nossa investigação, porque se nós vamos tratar dessa questão e nós vamos estar dedicando um capítulo especial a ela dentro do relatório, com certeza nós vamos deliberar sobre o momento mais oportuno ainda até o final da CPI para estar ouvindo vocês e para estar com certeza colocando essa questão de uma forma mais objetiva, abrangente, com vistas a oferecer dentro do relatório alternativas que mudem esse sistema de gestão, que deem condições de efetivamente os recursos que são colocados à disposição cheguem até vocês de uma forma eficiente para poder melhorar a qualidade da saúde, né, da gestão da saúde que chega até as populações indígenas do nosso estado. Então fica aqui esse compromisso e com relação... Vou ouvir o deputado Tetila, que aí eu vou entrar numa outra parte do meu pronunciamento, por favor. Pela objetividade, pela clareza, que um pronunciamento que está perfeitamente sintonizado com aquilo que os caciques trouxeram aqui para nós nessa manhã e que nos fizeram refletir tão profundamente. Então, para dizer que tudo indica que o que está acontecendo na CESAI é uma administração centralizadora, autoritária, que se nega e renega
a ouvir as lideranças, ouvir as comunidades indígenas. E nós sabemos que, pela leitura que se faz no alvorecer desse novo século, você vê que no mundo todo, todos os regimes autoritários, centralizadores, de direita, de esquerda, de qualquer forma, estão caindo, estão ruindo, estão despencando. A humanidade não aceita mais de forma nenhuma forma de autoritarismo. E os gestores também desse país têm que entender isso, que ninguém consegue caminhar sozinho. Se quer caminhar, quer fazer uma boa gestão, tem que ter parcerias, tem que ouvir os conselhos, tem que ouvir a equipe, tem que dar autonomia para a equipe, tem que chegar na base, tem que ouvir aqueles que mais necessitam de ser ouvidos, que são aqueles que estão lá na fila de espera aguardando o seu atendimento. Então, é preciso mudar. Eu acho que a gestão que está aí já esgotou, já deu o que tinha que dar, já exauriu e não tem mais nada para oferecer para a comunidade indígena. Não é possível que com o aumento de 20 para 50 milhões, o aumento de 30 milhões em tão pouco tempo, a gente vê ainda pronunciamentos aqui e a demonstração objetiva através de aparelhos e tal, de imagens, demonstrando estatisticamente o quanto que a situação está piorando, O aumento da mortalidade infantil, o aumento da mortalidade materna. Isso é não ter a mínima compreensão com o sofrimento humano. Isso nos remete aqui, nos remete ao preâmbulo da Constituição Federal. Todos nascem livres e todos têm os mesmos direitos. É para indígena? Que direito que é esse? É o direito para a cultura não indígena? Se é para indígena, então vamos tratar com casca e tudo, vamos tratar... Isso é discriminação, isso é preconceito. Se aumenta de 20 para 30, de 30 para 50 milhões, e a situação só piora e aumenta a mortalidade materna e infantil, então é um tratamento diferenciado na base da discriminação, na base do preconceito, que nós não podemos de forma nenhuma aceitar uma situação dessa. Então é preciso um corte nessa história, é preciso um basta, é preciso mudar urgentemente de gestão. Muito obrigado. Parabéns pelo pronunciamento. Obrigado, deputado Tetila. Uma parte, deputado. Pois não, deputado vice-presidente da CPI, deputado Lauro Davi. Primeiramente, acho que você deu o enfoque ideal neste assunto. Incluí-lo na CPI, para nós, estaríamos dando a mesma atenção nesse trabalho para a saúde indígena, como fizemos na oitiva do HU, que apesar de ter o recurso não do Estado de Mato Grosso do Sul, mas federal, mas tem um reflexo direto na assistência à saúde total do Estado, porque acaba sobrecarregando as instituições que nos atende todo mundo. Lembrava esses dias que num debate até teve uma polêmica muito grande num rádio onde eu falava, e o jornalista quis fazer uma crítica ao SUS, ao atendimento à saúde em si, não ao SUS, e foi infeliz dizer que o SUS não serve nem para índio. Fez aquela discriminação como se eles merecessem algo diferenciado. Foi uma polêmica danada a posição que era do jornalista em função disso. E relembrar aqui que a tua proposta é interessante, porque eles estão aqui discutindo atenção básica. Atenção básica. A partir daí, eles estão nas mesmas filas que nós estamos da Santa Casa e dos grandes hospitais para a média e alta complexidade. Estão discutindo somente a assistência básica. Então, o capítulo aberto, a oitiva chamar o Fernando, que é o que representa o povo indígena, e o coordenador, para que venha também expor como é que está a situação para o relatório. Parabéns, e de antemão já endossamos essa proposta da CPI, contemplar não só o capítulo, mas com a oitiva dos envolvidos na saúde indígena. Sem dúvida. Obrigado, deputado Lauro Davi. Nós vamos só, na próxima reunião, a gente definir a data e o horário para estar convocando o Conselho de Saúde Indígena e também os gestores para poder depor na nossa comissão parlamentar de inquérito. Deputado Lauro Davi, o radialista, se perguntar se ele é preconceituoso, ele jura por Deus que não é. Ele jura por Deus que não é. Mas
Nós vamos tomar essas providências com relação à questão da saúde indígena aqui no Estado. Obrigação nossa, principalmente fazendo essa investigação, de poder não só estar contemplando, mas discutir e oferecer dentro do nosso relatório alternativas de mudança nessa gestão para chegar a uma saúde de melhor qualidade até os indígenas. E mais do que isso, outras providências, logicamente, tem a reunião que nós vamos fazer daqui a pouco, deputado Tetila, deputado Pedro Kemp, deputado Lauro, enfim, todos nós vamos estar à casa de uma maneira geral, deputada Mara, todos os deputados aqui presentes, com certeza, de uma maneira geral, buscando auxiliar, como casa legislativa, nessa relação com o governo federal, no sentido de melhorar a gestão da saúde e fazer chegar uma saúde de qualidade melhor a todos os indígenas aqui do nosso Estado. Para terminar, eu queria, deputado Lauro, que é o nosso vice-presidente também, comentar aqui, hoje, o Diário Oficial publicou um projeto de lei que está sendo apreciado por esta casa, que foi lido ontem aqui, que, na verdade, encaminhado pelo Poder Executivo, que é o projeto de lei 178 de 2013, que autoriza o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, a celebrar o termo de cooperação com a Associação Beneficente de Campo Grande, a ABCG, nos termos que se especifica. O projeto, na verdade, deputado Tetila, que nós vamos estar apreciando aqui nessa casa, ele autoriza o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Saúde, a aportar recursos à Associação Beneficente de Campo Grande, que é a gestora da Santa Casa, de Campo Grande, entidade mantenedora do Hospital Santa Casa de Campo Grande, com a interveniência do município de Campo Grande, por meio de aditivo ao termo de contratualização existente, como incentivo estadual destinado à manutenção e à operacionalização de suas atividades mediante o repasse mensal no valor de R$ 750 mil durante 84 meses e estabelece que a primeira parcela seja paga no mês subsequente ao da publicação desta lei. Nós vamos aqui discutir esse projeto, votar esse projeto, enfim. Mas eu coloco isso aqui de uma forma bem objetiva, com relação aos trabalhos que nós estamos fazendo no Estado há 4 meses. A CPI que investiga os recursos da saúde, destinados à saúde aqui no nosso Estado. É verdade que depois dessas investigações, quando nós começamos essas investigações, muita coisa mudou. Lógico que precisa mudar muita coisa no nosso Estado. E é isso que nós queremos e é isso que nós vamos estar trazendo no relatório da nossa CPI. Mas esse aqui é um exemplo concreto. Eu me lembro que o primeiro a depor na nossa investigação foi exatamente o atual presidente da Associação Beneficente de Campo Grande, Wilson Teslenco. E ele falava, entre outras coisas, falou lá do histórico, do período de intervenção que teve na Santa Casa, que a Santa Casa foi recebida pela Junta Interventora em 2005 com uma dívida de 32 milhões e recebeu em 2013 com uma dívida de 167 milhões. E essa Junta Interventora era composta por gente do Estado e do município de Campo Grande, que fazia parte dessa Junta Interventora, e durante esse período, esse volume de dívidas aumentou, a qualidade do serviço diminuiu, o número de leitos para atendimento também diminuiu no nosso Estado. Vossa Excelência concede uma parte, nobre deputado? Vou conceder, com certeza, deputado. Pois não? Muito obrigado. Parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento e pela atuação frente à CPI da Saúde aqui. Vossa Excelência e os demais membros. Tem feito um trabalho extremamente importante para elucidar, dar mais claridade a essas ações de saúde e os investimentos de recursos públicos aqui em Mato Grosso do Sul. Nada mais também de dizer que Vossa Excelência também, como presidente da CPI da Saúde, também essa questão da saúde indígena faz parte da CPI que Vossa Excelência está presidindo e muito bem. Dizendo que com essas ações, essa Assembleia Legislativa, deputado Amarildo, se sente orgulhosa do trabalho da CPI da Saúde e com certeza se solidariza ao trabalho dessa CPI, para que se elucide principalmente, porque o que acaba com a saúde não é o problema, se faltou um médico ou outro, não são problemas pequenos, o problema é o sanguessuga mesmo.
O problema é quem tira dinheiro público da saúde para desvio, para corrupção, e essas elucidações, e essas coisas que a CPI tem mostrado, e tem levantado, e tem aparecido em todo o Mato Grosso do Sul, é extremamente importante para haver mais honestidade na aplicação de recurso público. Se houver seriedade, eu me lembro como prefeito, pactuávamos mensalmente os investimentos de saúde, na época em torno de R$90 mil que a prefeitura de Aquidauana recebia, e nós tínhamos sempre sobra, conseguimos fazer as ações, complementar as ações da FUNASA, e sempre dava. Tem que haver cada vez mais esse controle social, as comunidades participando, as lideranças indígenas, os caciques, enfim, participando das decisões para os investimentos e os recursos serem aplicados. Quando é bem aplicado, as coisas vão bem e vão dando certo, Deus abençoa, vai dando tudo certo. Agora, quando tem um monte de coisa errada, se não consegue, se pessoas que se escondem atrás de cargos ou do poder, etc., aí as coisas começam a andar mal, né? E nós vemos que o sofrimento de quem está lá, longe às vezes no hospital, longe de uma maternidade, gestantes aí que não podem ficar a ermo e ter que dar à luz com parteira ou etc, ou de uma forma que era 100 anos atrás. Hoje em dia nós temos que dar direito a todos para que possam ter acesso a uma saúde de qualidade. Então, parabéns a Vossa Excelência, e que com certeza, mais uma vez, a CPI desempenhando um papel extremamente importante. Obrigado. Deputado Amarildo Cruz, esta presidência informa Vossa Excelência que está nos últimos 3 minutos. A próxima inscrita é a nobre deputada Mara Caseiro. Deputado, a senhora pode me ceder pelo menos uns... A senhora vai falar? Então... Não, tudo bem. Com a palavra, deputada Mara. Pela ordem, senhor presidente. Eu vou tentar falar, Amarildo. Vossa Excelência poderia ocupar, então, mais uns 5 minutos, tudo bem? Tudo bem. Se for deferido pela nossa presidência. Deferido, Vossa Excelência tem mais deputado. 5 minutos e mais 2, 6, 7 minutos. Obrigado, é suficiente. Só para terminar, deputado Felipe, tenho conduzido, junto com a nossa comissão, em todos os momentos, em primeiro lugar, reconhecendo o apoio importantíssimo que nós temos nessa casa da investigação. Às vezes, algumas pessoas, até a imprensa às vezes especula, até onde vocês realmente estão investigando, até onde tem autonomia, isso, aquilo e tal. E, na verdade tem que ser dita, nós temos investigado, feito o nosso trabalho com todo o apoio e não tem interferência desde o início. Eu acho que isso se deve muito à própria postura nossa, de todos nós. Primeiro, os deputados, os 24 que apoiaram a criação da CPI. Segundo, os próprios membros da CPI. Não só os membros titulares, a deputada Mara Caseiro, que é suplente, que é ativa, que está direto nas nossas reuniões. A deputada Johnny Rachioca, também ativa, que é vice, mas está direta, participou e participa de várias oitivas, tem dado a sua contribuição, e os demais deputados também, titulares e suplentes da nossa comissão. Então, nós temos essa compreensão da importância do trabalho. Segundo, essa questão dos efeitos que a investigação vem fazendo, eu acho importantíssimo. O governador, quando envia para essa casa um projeto de lei como esse, se comprometendo aqui a repassar R$750 mil durante 84 meses, aqui para a Santa Casa de Campo Grande, que é o maior hospital do estado, porque foi deixado ali um rombo de R$167 milhões, é uma situação diferente do mês de março, por exemplo, quando foi devolvido para a Santa Casa, para a BCG, a gestão da Santa Casa. Eu me lembro que naquele momento o governador, deputado Tetila, dizia o seguinte: o Teslenco, que teve aqui no primeiro depoimento feito à nossa CPI, reafirmou isso, e eu me lembro que no período, quando eles chegaram ao final, quando a BCG foi reassumir a direção da gestão da Santa Casa, constatou a dívida que havia crescido de uma forma astronômica e chiou, e pediu publicamente ajuda do Estado naquele momento, em março. E o governador naquele momento se pronunciava dizendo o seguinte: olha, vocês que fizeram a gestão,
o Estado não tem nada a ver com isso, vocês vão procurar financiamento, nós não temos condições de ajudar, nós não temos recursos, nós não temos dinheiro, nós não temos um monte de coisa. Foi um festival de não. Foi um festival de não em março desse ano, quando a gestão da Santa Casa voltou para a BCG. Em maio, quando nós trazemos para ser ouvido, primeiramente, o presidente da Santa Casa, depois de uma série de documentos que nós requisitamos, tanto do governo do Estado, quanto da BCG, tanto quanto da Santa Casa, as constatações que nós fizemos, com certeza não foi esse o fato mais importante, determinante, nem eu estou querendo me apropriar disso. Eu não, a CPI, essa casa como um todo. Mas com certeza absoluta, o depoimento de 2 horas e meia, o primeiro principalmente que o Teslenco fez, na nossa CPI, a checagem em cima daquilo que ele falou, os documentos que nós requisitamos e a discussão que nós fizemos acerca dessa questão, ajudou nessa mudança de posição do governo com relação ao financiamento da saúde, especificamente a Santa Casa aqui em Campo Grande. Então, essas coisas, elas foram feitas ao longo da investigação, elas estão sendo feitas ainda ao longo da investigação. Por isso que sempre eu falo o seguinte: a CPI não é a cura de todos os males. Não é a cura de todos os males. Mas, graças a Deus, nós tomamos a iniciativa de fazer essa investigação por essa casa. Queria ver como se fosse diferente. Se nós não tivéssemos tido a coragem de abrir essa investigação há 4 meses e alguns dias atrás, acerca da saúde aqui no nosso Estado. Era como se o Estado inteiro tivesse olhando, vendo os problemas da saúde, e a casa que representa o povo do nosso Estado estivesse inerte, de braços cruzados, como se nada tivesse acontecendo no setor da saúde. Pela primeira vez nós estamos fazendo essa investigação, e pela primeira vez nós estamos, durante o curso da investigação, percebendo que o poder dessa investigação é muito grande e nós podemos fazer mais, inclusive. E isso é uma discussão que eu faço todos os dias, principalmente com o relator, deputado Júnior Mock, que é uma pessoa sensível, atenta, acompanha, está elaborando com competência o seu relatório. E eu tenho buscado todos os dias, nessa discussão, reafirmar. 2 minutos, deputado. Nós, já estou concluindo, senhor presidente. Eu tenho buscado reafirmar, nós não podemos perder a oportunidade histórica que nós estamos tendo de, nesse relatório, fazer o melhor instrumento que nós temos para poder, a partir dele, cobrar a execução de políticas públicas pertinentes e adequadas com relação à saúde aqui no nosso Estado. Porque ele seguramente vai trazer todas as irregularidades que nós levantamos e investigamos, porque não tem como não trazer, porque estão devidamente registradas, filmadas, foi dado publicidade, é do conhecimento do povo, e nós representamos o povo aqui dentro, e é por isso que essas irregularidades vão estar explicitadas dentro do nosso relatório. Segundo, apontar quem cometeu essas irregularidades. Quem cometeu essas irregularidades, para que, ao oferecer esse relatório ao Judiciário, ao Ministério Público, principalmente o Ministério Público, tome providências no sentido de poder fazer justiça com relação a essa questão. E o terceiro ponto, que é tão importante quanto os demais, que é esse, efetivamente, de poder oferecer, de poder mostrar novos caminhos, fazer sugestões com relação à melhoria do sistema de gestão, para que a gente possa aperfeiçoar, adequar, melhorar a qualidade da saúde que chega ao nosso povo. Eu estava curioso ali para ouvir o deputado Tetilo, mas infelizmente meu tempo acabou. Então, para terminar, efetivamente quero aqui, com a comunidade indígena, renovar esse compromisso. Com certeza absoluta nós vamos fazer essa discussão, e de uma forma muito objetiva nós vamos também estar ajudando dentro do relatório da nossa CPI a equacionar, pelo menos no mínimo, melhorar a qualidade da saúde que chega aos indígenas do nosso Estado. E de uma forma geral, aqui fazendo um pequeno relatório do nosso trabalho, também dar essa segurança e tranquilidade para o nosso povo sobre a nossa dedicação e a qualidade do serviço que nós estamos buscando fazer aqui nessa investigação da saúde do Mato Grosso do Sul. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado, bom dia.